Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1, nós vamos ler o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Todo animal que rasteja sobre a terra. Poder para mudar. Eu li 2 versículos importantíssimos. Foi quando Deus fez o quê? Ele criou o homem à sua imagem, conforme a imagem de Deus os criou. Que bênção, irmãos! Que coisa extraordinária esta criação! E diz lá no versículo 28 que Deus os abençoou. Você é abençoado. E disse mais o Senhor: sede fecundos, férteis. Essa é a promessa, irmãos. E disse mais o que? Dominai sobre a terra. Tem 2 vezes falado sobre isso aqui em Gênesis. Répteis que rastejam sobre a terra. Quem tinha autoridade sobre também esse tipo de coisa? Adão, o homem. O homem tinha autoridade. Cheio de autoridade. Abria a boca para falar, abria a boca para mandar, abria a boca para falar até para animal, natureza, para tudo. Não lhe faltava nada. Você sabe muito bem que Adão desobedeceu a ordem de Deus. Aí, irmãos, tem algumas consequências desse erro de Adão, do homem. As consequências. A primeira coisa, no versículo 14 do capítulo 3, diz assim: a serpente foi amaldiçoada depois do pecado do homem, da queda do homem. A serpente foi amaldiçoada, e diz assim: você rastejarás sobre a terra e se alimentará do pó da terra. E para a mulher? Para a mulher Deus falou algumas coisas e disse para ela: em meio a dores darás a luz, isso está no versículo 16. E para o homem, para Adão, está no versículo 19, ele disse: do suor do teu rosto comerás o pão todos os dias da sua vida. Uma situação que Deus está falando que acompanhou o homem. Até hoje nos acompanha? Sim, mudou um pouco, nós vamos chegar lá. Depois disso, que Deus deu o destino, a consequência para a serpente, para a mulher e para o homem, Deus deu para eles, ou para todos nós, profeticamente, o que iria acontecer. Adão, você pecou, a morte espiritual veio, mas eu já estou vendo lá na frente, tem como eu fazer algo para recuperar quem? O homem. Primeira coisa, queridos, porque Deus não destruiu Adão e Eva, não destruiu o homem depois do pecado. Deus poderia até fazer o quê? Refazer um outro homem, destruir aqueles 2 e começava tudo de novo. Vou fazer outro. Deus não quer até hoje destruir pessoas por causa do seu erro. Erro trazem consequências para a nossa vida, mas não destruição de Deus da nossa vida. Deus quer restaurar pessoas que estão erradas, que erraram, pecaram. Volto a dizer, independente de consequências. Davi pecou contra a santidade de Deus. Deus desistiu de Davi? Não. Porém, as consequências foram terríveis para a vida de Davi. Mas Deus não desistiu de Davi. Deus perdoou Davi quando ele se arrependeu. Deus criou o homem com um grande propósito, e o propósito dele não pode cair por terra. E para que o propósito dele não caia por terra, ele precisa então dar uma condição para que o homem mude.
A tendência nossa é apenas ver que o outro tem que mudar, nós não. Porque quando nós colocamos o erro dos outros grande, a gente está querendo dizer que o nosso erro é pequenininho. Nós não somos melhor do que ninguém. E Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus quer é corações que mudem. Então, o Senhor quer nos transformar, o Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos mudar. A saída para a mudança chama-se Jesus. Não apenas o nome Jesus, mas a presença dele em nós. Jesus não veio apenas para trazer uma paz passageira, uma coisa, ele veio trazer um estilo de vida. Porque se você não tem paz, o que você vai fazer? Continua amando a ele e servindo a ele. Se você está desempregado, aconteceu um problema na sua vida, aconteceu uma surpresa que você não gostava, uma coisa ruim que aconteceu, Jesus não mudou, ele é teu para sempre, independente de qualquer coisa que aconteça na sua vida. Nós temos uma aliança irredutível, inquebrável, ninguém desfaz, uma aliança eterna com o Cristo que eu amo. Mateus 10, 32 e 33, você depois leia o que eu vou falar, está lá, tá? É o sermão do monte, da montanha. E aí Jesus diz assim: aquele que me negar entre os homens, eu o negarei diante dos anjos. Jesus falou algo, um tempão depois, Pedro diz: Senhor, ainda que eu tenha, aleluia, que eu tenha que morrer, aleluia, por tua causa, eu morro. Aí Jesus: Pedro, antes do galo cantar, 3 vezes você vai me negar. O que você acha que Pedro pensou? Que, para com isso, eu acabei de dizer que eu morro por ele, ele diz que eu vou negar ele, hein? Jesus está meio, não estou entendendo não. E aí Pedro vai, pegam Jesus, aquela coisa toda, você já sabe, torturam Jesus e tal, levam para ser crucificado, aquela coisa toda, e Pedro, ao ver a situação, vai para uma roda que não tinha que ter ido, vai procurar pessoas que ele não devia ter procurado. Pedro foi procurar lá, uma roda lá, os caras com a fogueira, aquela coisa, ficou lá e tal, e aí os caras é que ainda dão um toque nele. Vem cá, ó, tu parece com um deles. Qual é? Ó? Não, você fala igual a eles, teu linguajar é igual o deles. É isso que o diabo quer, irmãos, nos ver diferente do que temos que ser e falar o que não devemos falar, falar uma linguagem que não é nossa. A linguagem é do mundo, das pessoas e do diabo, não nossa. Nossa linguagem é diferente. E Pedro ali negou aquela coisa toda, ele negou Jesus a primeira vez, negou a segunda vez, quando ele negou a terceira vez, irmãos, quando aquele galo canta, Pedro sai arrasado. A Bíblia diz que Jesus, quando o galo cantou, Jesus fitou os olhos em Pedro, com quem diz: eu te falei, eu te alertei. E Pedro sai desesperado para pescar, e você sabe muito bem a história. Agora a pergunta, vamos lá, Pedro negou Jesus, Pedro estava triste? Sim. Ficou? Sim. Mas ele tentou fazer alguma coisa para tirar a tristeza, tirar aquele incômodo. Então ele fez o quê? Voltou a pescar. Foi intimidado pelos homens, está meio deprimido, e agora voltou a pescar quando Jesus falou para ele: você vai ser pescador de homens. Mas ele vai pescar peixe. Pescou alguma coisa? João capítulo 21, pescou nada. Alerta para todos nós. Jesus tinha ressuscitado já há alguns dias. Apareceu para algumas pessoas? Sim. Apareceu para eles? Sim. E Pedro tinha mudado? Não. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não adianta apenas reconhecer que ele ressuscitou. Tem coisa que nós temos que tirar da nossa vida. Pedro está lá, e Jesus falou: filhos, tende aí alguma coisa de comer? E alguém lá do barco respondeu: não. João reconheceu a voz
e falou: é Jesus, é o Senhor. Quando na tempestade todo mundo estava com medo, e Jesus falou: não tenham medo, sou eu. Quem reconheceu a voz? Pedro. E agora? João. Pedro não reconheceu. Por quê? Pedro fez algo que tirou dele a sensibilidade espiritual. Jesus já tinha ressuscitado? Sim. Mas Pedro mudou? Não. E aí Jesus está lá. Pedro então teve uma atitude. Quando João diz que é Jesus, ele cai na água, sai nadando. E Jesus, porque ama, Jesus não queria desistir de Pedro. Jesus não queria acabar com Pedro porque ele errou. Não. Porque ele foi até Jesus, ele se esforçou, se arrependendo, indo e chegando lá. Jesus diz para ele, assando os peixes, virando os peixinhos: oi, Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Ok. Pedro, tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. Ama? Me ama. 3 vezes. Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. 2 coisas estão acontecendo aqui. Primeiro, quando Pedro confirma 3 vezes que ama Jesus, Jesus na terceira vez fala mais claramente sobre apacentar as minhas ovelhas, ok? Então, primeira coisa, 3 vezes dizendo te amo, é para que Jesus não negasse Pedro diante dos anjos. O que ele falou lá? Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos. Então, Pedro tinha negado diante dos homens? Sim. E agora ele tem que fazer o quê? Desfazer na presença de Jesus o que ele fez, que deixou um compromisso maligno espiritual. Por que maligno espiritual? Porque negou o Senhor da vida. Negou com a sua atitude e com a sua boca Jesus o Salvador. As 3 vezes dizendo te amo, foi aniquilado o que ele fez. E quem deu condições para fazer isso? Jesus. Na presença de Jesus, ele vai falar coisas para você, que você vai ser livre do peso, da angústia, da dor, do pecado, do erro, de tudo. Na presença dele há uma grande fonte de vida, paz, alegria, perdão. A segunda coisa importante aqui, das 3 perguntas, é que o Senhor Jesus está lembrando a ele o propósito da vida dele. Para que tu vai pescar, cara? Eu falei que você vai ter que ser pescador de homem. Então, já que você voltou até a minha presença, eu vou te lembrar: apacenta minhas ovelhas. O propósito de Jesus para a vida de Pedro foi restaurado. Deus continua enchendo quem não tem vazamento. E aí Jesus deixa algumas coisas claras antes de ascensão, antes de ir para o céu. Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pedro consertou, Pedro mudou, Pedro voltou, Pedro se quebrantou, mas faltava ainda algo importante para Pedro e para todos nós, para a igreja do Deus vivo. Jesus disse: recebereis poder ao descer, não é da terra, serpente vai rastejar, mas vocês vão receber algo que não é terreno, é do céu. Adão perdeu o que foi inserido nele, a essência de Deus. Nós recebemos lá do alto, por causa de Jesus. O Filho de Deus venceu o diabo, a morte, o inferno. Então ele deu condições para voltar para nós a essência, o Espírito Santo em nós. Poder. Deus continua enchendo, irmãos, enchendo.
Quem não tem vazamento, não permita vazamento na sua vida. Quem não muda, para de viver. Mudança é algo extraordinário. Mudança está ligado a mudança está ligada a uma fonte de sabedoria. Quem é sábio está sempre procurando mudar para o melhor, né, irmão? Mudar. Porque a estagnação é o que o diabo fez com Adão. Estagnou ele quando ele tinha todas as coisas, mente para pensar, para criar, para falar, para ter autoridade. O diabo deixou ele estagnado. Tem gente que fica estagnado na vida, paralisado, não sai daquilo. Tem gente que pode muito mais em Deus, mas não avança, porque se limitou a viver uma vida cercada pela satisfação, até pelas bênçãos, como se Deus não abençoasse mais do que aquilo. Irmãos, é uma vida extraordinária a presença de Jesus em nós. Não pode ser negado de maneira nenhuma. Mudança. Hoje eu quero declarar quebrada, estagnação conjugal, estagnação tua, familiar, estagnação pessoal, trabalho, tudo. Talvez você está botando seus problemas para Deus que Ele não resolveu, quando você tem que tomar uma posição. Vai nadar! Mete o braço na água, vai lá! Que vai ser quebrado algumas coisas que você já fez, que tem que ser quebrada no mundo espiritual, para você avançar. É importante entendermos que uma coisa é temer a Deus, a outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus, eis que faço coisa nova. O Senhor faz coisa nova toda hora, irmão. É coisas tremendas, porque Ele quer ver você em sucesso e abençoado. Quando nós estamos em vitória, o Senhor se alegra, porque a vitória vem dEle. A vida dele em nós é muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente pensa. Então, uma coisa é temer a Deus, a outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para viver o Evangelho, tem que ser cheio do Espírito Santo. Não tem jeito. E quem tem o Espírito Santo tem novidades sempre. Deus abençoou Adão, Deus deu autoridade, Deus deixou Adão mandar em tudo, fazer tudo que tinha que ser feito, mas ele perdeu tudo. Mas glória a Deus, que da mulher nasceu o Redentor, o Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e nos deu tudo de volta, e muito mais ainda, tudo de volta, e muito mais ainda. Você tem autoridade, você tem unção, você tem poder, tem criatividade, você vai avançar na vida. Quem está empacado é o diabo empacou, parou, e ele nunca mais vai poder mudar. A mudança é coisa que Satanás não conhece mais, acabou. Mas eu e você temos o privilégio de sermos cheios do Espírito Santo, temos Jesus, e nós podemos mudar, sim. Vamos mudar do bom para o excelente. Vai, não tem fim. O poder de Deus está na nossa vida. Não pode haver vazamento. Não. Nós não somos apenas um povo que teme a Deus. Nós somos cheios do Espírito Santo. Desde que o homem desobedeceu a Deus e pecou, o Senhor já levantou a solução. Em Jesus, irmãos, a sua vida pode projetar algo inimaginável para os próximos dias. Saídas extraordinárias, curas, libertações, maravilhas, cheio da presença de Jesus, cheio da presença do Espírito Santo, o poder que está em nós, o dínamo que está em nós, gera coisas novas na nossa mente, gera grandes possibilidades, tudo isso para a glória de Deus. Deus não desiste de nós. Deus não desistiu de Adão. Deus não desiste de nós.
Então eu digo para você, não desista de Deus. A vida do Espírito Santo em nós traz novidade, não traz estagnação, não traz rotina. Todos nós estamos mudando, crescendo e avançando, mudando, crescendo e avançando, mudando, crescendo e avançando. Tem novidade, tem novidade, tem novidade, tem novidade, tem novidade. Em nome de Jesus, amém.